Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Sou o professor Jackson, seu professor de História, e hoje nós vamos ter uma aula mais do que especial. Sem sombra de dúvida, é uma das que eu mais admiro, mais gosto, e tem tudo a ver comigo, não é verdade? Pessoal, o nosso tema de hoje é África antes dos europeus. E eu gostaria de começar essa aula, antes mesmo de começar os primeiros slides e o de especial que eu trouxe para você, eu gostaria de perguntar para você de onde você veio? Qual é a sua descendência? Veio de que lugar do mundo? Eu tenho certeza que essa aula alcançará as mais diversas etnias, né, que se misturaram todas elas nesse nosso grande país chamado Brasil. Mas, depois do continente africano, o Brasil é o país mais negro que existe, né? Então eu tenho quase que certeza que eu alcançarei aí centenas, talvez milhares de pessoas que têm no seu DNA aí uma partícula desse DNA africano. E eu quero perguntar, quem era você? Quem eram os seus descendentes africanos? De onde eles vieram? E eu quero dizer para você de antemão que os seus descendentes, eles eram reis, eles eram rainhas, eles eram príncipes, eles eram grandes guerreiros que um dia foram escravizados e foram trazidos aqui para a América. A população negra no Brasil é uma população muito especial. E ela, além do Brasil, se espalhou por todo o mundo, trazendo aí uma diversidade cultural muito grande. Na sua comida, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, com características religiosas que são únicas e que são especiais, dentre tantas outras características que são muito importantes e que fazem dessa partícula de DNA africano no sangue que corre em muitas pessoas, em grande parte da população brasileira, sabe, um jeito especial de ser humano. Na verdade, todos nós sabemos, como historiadores, como estudantes de biologia ou ainda de outras ciências, que o ser humano ele vai ter a sua origem na África e a partir da África ele vai para todo mundo. Essa influência cultural ela alcançou os diversos segmentos da sociedade, sobretudo o cinema. E é um pedacinho do cinema que eu trouxe para você, do musical Rei Leão, que foi feito no meio da rua. Isso que é o mais legal, tá bom? Então, um pouquinho da cultura africana para você, com essa música do filme O Rei Leão, e depois nós vamos falar sobre África antes dos europeus. Te aguardo. Everybody come walking to the Serengeti. Everybody come walking to the Serengeti. Everybody come walking to the Serengeti. Ingonyama lingwenyamabara. Ingonyama lingwenyamabara. Ingonyama lingwenyamabara. From the day we arrived on this planet and blinking step into the sun, there is more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There is far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky, great and small, on the endless cloud, son of light.
Da benzita, così alla cosi. Da benzita, sia come basta. Si fonda. Ah. Ingognama baba. It's the circle of life. The soul through this barren hole. Faith and love till we find our place on the path unwinding. In the circle of life. Todos os anos, quando eu falo sobre África com os meus alunos, geralmente são os alunos de terceiros anos e são os alunos de 8º e 9º ano. Né? Lá no 6º ano falamos sobre África, somente sobre o Egito, que é um país africano. E geralmente eu pergunto para os meus alunos o que é África. Né? E eu fico ansioso para ouvir a resposta, o que é África? E por incrível que pareça, a maioria das pessoas responde que a África é um país, é o primeiro grande erro. Tá? E quando eu pergunto características do povo ou dos povos africanos, né? Característica dos povos africanos, eles geralmente costumam dizer que são todos muito parecidos, que são todos negros e muito parecidos. Então, esse é o segundo grande engano também. Nós vamos ver isso nesse próximo slide aqui. Ó. África e africanidades. Inclusive, existe uma nova tendência dentro da história e das ciências sociais de não dizer a África. É muito mais interessante nós usarmos o termo as Áfricas, sempre no plural. Por quê? Porque são várias etnias. Quando nós falamos sobre África, nós estamos falando sobre vários povos, com centenas de línguas, centenas de biotipos, enfim, centenas de características religiosas diferentes, quanto ao comer, quanto ao falar. São várias as características dos vários povos africanos. Então, antes da chegada dos europeus, eram centenas. Se nós analisarmos hoje, são mais de 50 países. Tá? Essa divisão atual foi subdividida principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas na divisão anterior, antes da Segunda Guerra Mundial, eram centenas e centenas de povos. Tá bom? Divididos por culturas, línguas e várias outras características que os faziam diferentes. Legal, né? Saber isso sobre a África? Pessoal, olha só. Eu trouxe esse mapa para você. Esse mapa é um mapa da África saariana, que está em verde aí no mapa. Tá? E o que está em outra cor, tá? Aí puxando para o marrom mais ou menos, né? Tá? É a África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Tá joia? Então, ela vai se estender a África saariana do Egito até o Marrocos. Tá? Região completamente desértica, tá bom? Então, como essa região está perto ali da Europa, tá? Ela vai estar muito próxima ali da entrada da Ásia, né? Nós já estaremos ali próximos ao sul da Ásia. Então, essa região da África, ela vai receber toda uma influência da Europa, né? Tá? Antes de se tornar Europa, inclusive. Inclusive, essa região, a região do norte da África, sabe-se que historicamente eles chegaram até a escravizar europeus, que era muito pertinho. Ali, se você pegar do norte da África até Portugal, Espanha, dá 50 quilômetros de mar, é o Estreito de Gibraltar,
tá bom? Então, muito antes de acontecer a escravidão africana nas Américas, os africanos, centenas e centenas de anos antes, já tiveram ali um princípio de escravidão europeia também. Tá? Era uma coisa que era fruto da época. Tá? Então, os líbios, tá, que ficam ali na região do hoje Oriente Médio, muito próximos à Palestina, eles foram responsáveis aí por boa parte do desenvolvimento com o norte da África, sobretudo o desenvolvimento comercial. Tá joia, pessoal? Então, olha só, é interessante, já falei, mas é interessante ainda grifar sobre uma diversidade que havia entre esses povos. Muitas das tribos africanas, elas viveram durante muito tempo ainda como caçadores e coletores. Da mesma forma como os nossos nativos americanos foram encontrados quando os europeus chegaram aqui. Grande parte deles eram desenvolvidos. Incas, maias, astecas eram muito desenvolvidos em vários aspectos da sua cultura, mas sobretudo quando nós partimos aqui para o sul da América, eles ainda eram caçadores e coletores. Muito bem? Então, esse fato de serem caçadores e coletores, isso vai ser quebrado quando os muçulmanos tomam, sobretudo, a África saariana, a região ali do norte da África, tá? Que até hoje eles ainda são islamizados, tá ok? Então, as características dos povos muçulmanos serão adquiridas por esses povos africanos, tá? Como a língua, a religião, né? Deixará de ser a religião africana ou a religião ali dos povos egípcios, que era uma religião politeísta muito vasta, tá? Era uma religião zoantropomórfica. Olha que nome estranho, né? Parece um palavrão. Zoantropomórfica, quer dizer que os seus deuses, né? Antes do povo se tornar islâmico ou muçulmano ou islamizado, como você queira chamar, tá? Eles tinham aí essa religião que contemplava vários deuses que tinham características zoantropomórficas, ou seja, os seus deuses tinham a aparência de animais misturados com seres humanos. Tá joia, pessoal? Então, essa foi aí a nossa explicação sobre a África saariana, ok? Repetindo para você, tá? A priori eram caçadores e coletores e com a entrada dos muçulmanos isso vai mudar, tá? E eles vão adquirir as características desses povos. Vamos falar um pouquinho sobre a África subsaariana, é a maior porção da África, né? A porção toda ao sul do deserto do Saara. Sabe-se que historicamente, biologicamente, sociologicamente, que nós temos todas as evidências científicas que o ser humano ele vai surgir nessa região. Tá? O ser humano surge nessa região e a partir daí ele se espalha por todo o continente africano a princípio e depois para o continente asiático e a partir daí para todo o mundo, tá ok? Então haverá, pessoal, nessa região uma diversidade étnica muito grande. Estamos falando de mais de 1000 línguas, tá? É uma região enorme, então mais de 1000 línguas em toda essa região, tá? E além da diversidade étnica, uma diversidade política, tá? Enfim, essas características, elas só são dadas a fim de fazer ali uma subdivisão, tá bom? Porque não há limites geográficos para essas características no momento em que os europeus chegaram. Essa divisão geográfica com linhas retas, se você vê o atual mapa da África, você vai ver linhas retas dividindo o mapa e essas linhas retas foram fruto aí, né, do caráter colonizador dos europeus que dividiram povos ao meio, dividiram línguas ao meio, famílias foram divididas ao meio. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ter aí os povos Hausa e os povos Yorubá, tá? Que serão aí a maior parte dos povos dessa região, tá? Dessa região mais ao norte da África subsaariana, ok? Quando nós partimos para a África Central e Meridional, nós vamos ter aí principalmente o povo Banto, tá? O povo Banto que com a chegada dos europeus, eles vão ser colonizados sobretudo pela Bélgica. Agora você pensa, uma região com milhões e milhões de pessoas sendo colonizadas por um país europeu que pode ser do tamanho da sua cidade. Eu acho que a cidade que eu moro
deve ter o tamanho da Bélgica aqui. Eu estou gravando para você do estado do Amazonas, da cidade de Humaitá. Eu imagino que Humaitá deve ser praticamente o tamanho da Bélgica, de tão pequeno que é. E mesmo assim, ela dominou sobre toda a região ali onde viviam os bantos, que é a região da África Meridional. Muito bem? Então, pessoal, ainda temos a África Etíope. Uma das características interessantes da África Etíope é a religião monoteísta cristã. Eles ainda, parte desse povo ainda é judeu. Tá? Inclusive, tem um filme muito legal que fala sobre o resgate dos povos judeus, né, ali da região da Etiópia, quando eles estavam em guerra civil, que foram levados para Israel. Né? Esse povo que se tornou judeu foi fruto do relacionamento com a rainha de Sabá e o rei Salomão. Inclusive, esse encontro dos judeus que viviam em Israel com os judeus africanos foi muito interessante, porque a história diz que os africanos perguntaram, mas como você pode ser judeu se você é branco? Eles nem sabiam da existência de um povo judeu vivendo em Israel. Eles achavam que o povo judeu estava espalhado por todo o mundo. Então eles ainda tinham as características oriundas dos primeiros judeus e viviam assim, né? E foram todos resgatados. Isso é uma história maravilhosa, assim, sabe? É muito bonita mesmo, tá bom? Então, pessoal, nós ainda temos a costa oriental e a costa ocidental, tá bom? Na costa oriental, nós ainda vamos ter parte ainda dos povos bantus, ainda, né? Tá? Esse povo, eles vieram ali da região da Indonésia, tá? E foram influenciados pelo islamismo. Eles vão continuar sendo islâmicos, tá? Então, a religião islâmica vai chegar ali por volta do século IX, entre o século IX e o século X, aproximadamente, tá bom? Eles ainda vão guardar muitas das suas características, mas agora haverá uma miscigenação cultural com a religião islâmica, tá bom? Então, uma característica interessante, tá, é que eles vão partir para um projeto de conquista, né? Porque para os muçulmanos, existe esse projeto evangelizador, de levar a religião deles por todo o mundo. Isso foi feito na Europa, né? Mas antes da Europa, eles chegaram à África, tanto é que quando os europeus chegaram à África, eles já estavam com a sua religião monoteísta diferenciada, embora a maior parte da África, todos nós sabemos que são de religiões animistas, tá? Eles vão cultuar aí os seus deuses que são animistas. Vamos lá? Uma perguntinha aqui que não estava no script, mas eu quero perguntar para você. Tá bom? Qual é o Deus que é considerado Deus do trovão e que tem como uma das fontes do seu poder um machado? Você vai me dizer que é quem? Thor? Thor, o Deus do trovão? Mas os africanos também têm um Deus que é chamado de o Deus do trovão e ele também tem um machado, tá joia? Depois eu vou mandar nos exercícios para você uma pergunta assim, tá bom? Só para tornar aí o nosso exercício mais interessante, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os impérios africanos. O primeiro império que eu gostaria de trazer para você é o Império de Gana, tá? Então nós estamos falando aí de 700 ou 1200 anos antes de Cristo. Foi o período em que esse império ele esteve no seu auge, tá bom? Ele nem sempre teve o nome de Império de Gana, era Império de Ouagadougou, tá? E ocupava uma região gigantesca de onde hoje é a atual Nigéria. Tá bom? Ele ainda vai pegar ali uma parte do Mali e uma parte de onde hoje é a região da Mauritânia. Uma região extremamente rica em minérios, como ouro, sobretudo. Só que assim, pessoal, nós temos que entender que o valor que os africanos davam para o ouro não era o mesmo valor que os europeus davam para o ouro. Porque já havia, por parte dos europeus, um processo de monetarização, tá, do ouro. Porque pelo fato de ser um mineral difícil de ser encontrado, eles poderiam agregar um valor àquele material ali. Já os africanos não, utilizavam para se embelezar mesmo, como forma de conhecimento daquele material, de manejo do material ouro, que é um manejo difícil, que mostra que era um povo extremamente evoluído para se trabalhar também com esses minérios. Tá joia? Então, haviam vários conflitos internamente entre os próprios povos africanos, inclusive já se praticava a escravidão entre eles, tá bom? E por causa desses conflitos aí, houve o declínio da extração de ouro, processo esse que foi retomado com a entrada dos europeus mais tarde,
tá bom? A partir ali do século XV e XVI, sobretudo. Muito bem? O próximo império que eu quero trazer para você é o Império de Mali. Tá? Então, uma das características do Império de Mali é que vão ter grandes cidades, né, que nós chamamos aqui de centros urbanos. Esse que eu trouxe na imagem para você é o centro de Tumbuktu. Tá? Tinha mais de 100 mil habitantes, mas muito mais pessoas circulavam aí porque era uma região comercial. Tá? Então, para você ver, era uma região que a sua economia estava baseada em tecidos. A Europa, ela só vai se especializar na produção de tecidos, pessoal, no século XVIII, o que mostra que a África estava muito à frente em relação a várias características de produção não industrial, né? Mas assim, numa escala muito maior do que a escala europeia, visto que a Europa viveu aí durante 1000 anos um período de escuridão e de pouco avanço, sobretudo na parte do conhecimento e na parte de produção de vários produtos, como os tecidos, por exemplo. Tá bom? Haviam já grandes escolas, tá? Não no modelo que nós conhecemos aqui no Brasil, né, que é o modelo europeu, tá? Mas nessas escolas havia uma troca de conhecimento, troca de saber entre eles, tá ok? Centros acadêmicos, sobretudo medicina, tá? Então, os africanos, já praticavam a medicina muito tempo antes dos europeus. Acredita-se que parte desse conhecimento da medicina veio dos islâmicos, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, quero trazer um outro império para você, que é o Império de Songhai, tá? Também, uma das características importantes é que ele era um grande centro comercial, com cidades fortificadas, já havia aí características interessantes de um funcionalismo público, tá? E de governadores, sendo que o governo era muito parecido com o atual modelo governamental que nós temos hoje na maioria dos países, inclusive eles tinham governadores. Tá? Um dos reinos maiores, mais importantes e mais influentes que eu gostaria de trazer para você também é o reino do Congo. Tá? Os povos de origem banta, tá? Os bantus, originaram aí esse reino magnífico, tá? E que começaram a fazer comércio com os portugueses a partir do século XV. Inclusive, aportar nessa região, ali na região do Congo, foi o início das grandes conquistas marítimas feitas pelos portugueses, tá bom? Então, na África que começaram as feitorias, que eram nada mais do que entrepostos comerciais, tá? E foi a primeira vez na história em que os africanos tiveram seu primeiro contato com as armas de fogo, tá? Onde foi estimulado o conflito entre eles, muito bem? E começou aí o processo de escravidão, tá? Sobretudo levando em consideração que os primeiros escravos a serem comercializados com europeus eram trazidos pelos próprios africanos, tá? Nos seus conflitos internos. Então, uma tribo capturava outra tribo e vendia para os europeus. Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro para nós. Houve também, pessoal, expedições europeias onde eles aprisionavam, mas boa parte do comércio de africanos foi feito em função dos conflitos internos, sendo que africanos vendiam outros africanos para os europeus, tá bom? Então vamos lá. Escravidão e comércio na África. Então, já desde o século 7 a.C., tá? Eles já mexiam com a metalurgia. Isso já falei para você no slide anterior. Eles já tinham conhecimento de metais preciosos. E isso vai crescer muito mais, tá? Por causa do contato com o mundo islâmico, ok? Até mesmo porque mais tarde, tá? Quando uma corrida expedicionária de reconquista de Jerusalém e um contato maior com os muçulmanos, tá? Então o povo europeu vai saber desse poder africano em se trabalhar com os minerais, sobretudo com ouro, tá? E ainda sobre o conhecimento dos africanos de especiarias, tá? Sobretudo o uso de sal, tá? Que a princípio era utilizado como pagamento de salário. Isso começou em Roma e foi levado depois ali para o mundo africano, tá bom? Então, eles eram já muito desenvolvidos para a sua época, tá? Para a sua época, já usavam carro de boi, coisa que veio a ser utilizado pelos europeus só muito tempo depois, tá? E
os camelos eles foram introduzidos pelos árabes, além de outras características comerciais que eram diferenciadas aí de outras partes do mundo. Muito bem? O escravismo, como eu já disse para você, ele já vai ser vindo praticado, tá? Dentro da própria África, tá? Dentro das próprias etnias africanas. Tá? Inclusive, como eu já falei lá nos primeiros slides, houve, por parte dos africanos, escravização de brancos. Muito antes do branco escravizar o africano escravizou o branco. Tá bom? Então, era uma coisa normal. Nós não estamos criticando nem brancos e nem negros, nem europeus e nem africanos, porque eles viviam em outro tempo. Tá? Nós podemos criticar hoje. O que temos que fazer é entender a história da melhor maneira possível, para não cometermos os mesmos erros. Muito bem? Já falei para você dos muitos mercados que eles tinham, espalhados por todo o continente, com seus produtos, com informações, enfim. Então, sempre que haviam guerras, os espólios de guerra eram espalhados por esses entrepostos comerciais, e a partir daí os produtos eles sempre iam se diversificando, aumentando, conforme o conhecimento dos próprios africanos iam aumentando, o conhecimento das várias etnias africanas e das outras regiões do mundo em que eles conheciam. Sobretudo as regiões em que se tinha acesso por terra. Tá? É possível ir da África do Sul até hoje a Rússia a pé. Entendeu? Então, naquela época já tinham expedições nesse sentido, que levavam anos e anos para serem feitas. Muito bem? Entendeu? Então, pessoal, pense numa África que teve a primeira grande leva de uma religião diferenciada das religiões deles, eram as religiões islâmicas. Tá? Então, vai haver um estímulo no processo de escravidão. Só para você ter uma ideia, a escravidão no Brasil ela vai durar aproximadamente 300 anos. Ela vai começar aí em 1530 e ela vai terminar efetivamente no dia 13 de maio de 1888. Já a escravidão islâmica e africana durou mais de 1000 anos. Tá? Então, mais de 3 vezes mais, tá bom? Do que a escravidão que durou aqui no Brasil. Tá? Então, como eu já disse, não podemos julgar nem a religião e nenhum dos povos que estão sendo citados aqui. Não é o nosso papel, apenas entender. Tá bom? Então, e para eles isso vai ser extremamente normal. Tá joia? Então, pessoal, aí vamos falar agora dos povos espanhóis e portugueses. Tá? Então, os povos africanos eles serão vistos como fonte de mão de obra, tá? E a África, o território africano, como uma região muito próspera para produzir matéria-prima. Lembrando que daqui pouquíssimos anos, depois desse primeiro contato, nós vamos ter aí a Revolução Industrial. Tá? Então, a África será essa geradora da matéria-prima necessária para impulsionar a Revolução Industrial que se virá. Tá joia? Então, pessoal, você que vai ter acesso aos slides, todo esse conteúdo saiu aí dessas fontes. Eu deixo aí para você, tá joia? Dá uma olhadinha depois. E na próxima aula nós vamos falar do processo de escravidão que aconteceu no Brasil. Vou dar algumas pinceladinhas aí sobre a América do Norte, as características da escravidão na América Central, mas nós vamos nos ater ao Brasil sobretudo, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu te aguardo na próxima aula. Até lá, valeu!